Olá, gente! Eu sou a Mônica e irei narrar a história da Revolução Mexicana, que ocorreu entre os anos de 1910 a 1917. A Revolução Mexicana, em espanhol Revolución Mexicana, foi um grande movimento armado que começou em 1910, com uma rebelião liderada por Francisco Madero, contra o antigo autocrata general Porfirio Díaz. Primeira das grandes revoluções do século XX, a Revolução Mexicana foi caracterizada por uma variedade de líderes de cunho socialista, liberal, anarquista, populista e em prol do movimento agrário. Após 4 anos da morte de Juárez, no ano de 1872, o general José de la Cruz Porfirio Díaz chegou ao poder com o lema de que não haveria mais reeleição. Contrário ao seu lema, em 1884, ele retornou ao poder e veio estabelecendo uma longa ditadura até 1911. Francisco Madero era dos homens mais ricos do México. Apoiado pela oposição, sustentava o mesmo lema antigo de Porfírio: sufrágio efetivo sem reeleição. Foi preso e libertado após a eleição, onde se exilou no México, onde lançou o plano de São Luís Potosí. Essa revolta gerou a renúncia de Porfírio Díaz e Madero assumiu provisoriamente a presidência em outubro de 1911. Emiliano Zapata Salazar foi uma figura na Revolução Mexicana. Ele é considerado um dos heróis nacionais do México. Cidades, ruas e habitações chamado Emiliano Zapata são comuns em todo o país. Sua imagem foi usada em notas mexicanas. Camponeses e indígenas mexicanos admiravam Zapata como uma prática revolucionária populista cujo grito de guerra, terra e liberdade foi elaborada no âmbito do Plano de Ayala para a reforma agrária. Ele lutou pela emancipação política e econômica dos camponeses no sul do México. Muitas mulheres foram envolvidas com a causa zapatista. As pretensões eram normalmente locais. As mulheres foram capazes de ajudar os soldados zapatistas nas suas casas. Houve também soldados que serviram a partir do início da Revolução. Quando Zapata reuniu como o presidente Madero em 12 de julho de 1911, ele estava acompanhado de suas tropas. Entre essas tropas militares haviam mulheres, incluindo oficiais. As mulheres aderiram à causa zapatista como soldados por várias razões, incluindo a vingança de familiares mortos ou para realizar ataques. Depois que a Revolução terminou, Coronel Maria de la Luz Espinosa Barrera foi um dos poucos cujo serviço foi formalmente reconhecido, com uma pensão como um veterano da Revolução Mexicana. Madero, em 1913, foi deposto e fuzilado pelo general Victoriano Huerta, que tinha por objetivo a restauração do porfirismo. Com essa ditadura, levantaram-se contra ele Zapata e Pancho Villa, que esse, ao contrário de Zapata, ficou apenas conhecido como um bandido, temido por toda parte. O movimento anti-huertista ganhou força com a adesão do general Venustiano Carranza, ligado às camadas populares. Carranza foi apoiado em 1914 por Woodrow Wilson, presidente norte-americano, que, devido à morte de 70 norte-americanos, interviu militarmente no México, ocupando Vera Cruz. A Argentina, o Brasil e o Chile, países do ABC, ofereceram-se como mediadores entre México e Estados Unidos e conseguiram negociar a retirada norte-americana, deixando Huerta cercado de revolucionários, o qual fugiu e deixou a presidência para Carranza. A ascensão de Carranza não foi o suficiente para pacificar os camponeses de Zapata,
que agora exigiam a distribuição pura e simples das terras dos latifundiários, sem indenização de espécie alguma. Em 1917, uma nova Constituição foi promulgada, incorporando, além dos direitos liberais tradicionais, direitos sociais ao trabalho e à terra, a vida digna e a segurança social. Carranza, em 1920, traído por seu ex-colaborador Álvaro Obregón, foi assassinado após ter sido deposto. Obregón tornou-se presidente de 1920 a 1924 e, após final do seu mandato, indicou como sucessor Plutarco Elias Calles, que ficou de 1924 a 1928. Em 1928, Obregón disputou a reeleição e venceu, mas foi assassinado antes da posse. Em caráter provisório, Portes Gil, que era vice de Obregón, assumiu de 1928 a 1929. Com o desaparecimento de Obregón, Calles tornou a maior liderança nacional e influiu decisivamente no destino político do país. A Revolução abriu caminho para a organização dos trabalhadores em sindicatos. Em 1918, surgiu a Confederação Regional Operária Mexicana, CROM, e os trabalhadores foram encorajados por Obregón e Calles a sindicalizarem-se. A Revolução Mexicana e a Primeira Guerra Mundial foram acontecimentos contemporâneos, bem como a Revolução Bolchevique comunista na Rússia, em 1917, liderada por Lenin e Trotsky. Este último, entretanto, empaleceu a Revolução Mexicana, pois foi mais radical e possui uma base intelectual coerente, o marxismo. Concluindo nosso assunto, a Revolução Mexicana expressou o seu modo, a tendência mundial que conferiu ao Estado um papel cada vez mais importante. No Brasil, os sintomas de alteração de ordem mundial manifestou-se inicialmente no movimento tenentista, em 1922 a 1924, do qual saiu Luiz Carlos Prestes, o principal dirigente comunista brasileiro.